sabendo disso, sabendo já um pouco mais desse personagem chamado Josué, então a pergunta que nós precisamos fazer é: quem escreveu esse livro? Nós sabemos que no método crítico nós precisamos responder: quem escreveu este livro? Quem escreveu esse livro? Não há dúvida alguma, não vai tirar o mérito nenhum deste livro, quando nós afirmamos que neste livro não tem nenhum lugar dizendo que foi ele que escreveu, que foi o próprio Josué que escreveu. Até porque, lá no finalzinho do capítulo 24 de Josué, ele vai dizer que Josué, capítulo 24, versículo 29, diz que Josué faleceu. Isso faleceu com 110 anos. 110 anos. Então, seria impossível alguém narrar, escrever a sua própria morte aqui. Algumas passagens que nós temos no final, algumas conquistas no final, algumas posse da herança, Josué não viu. Então, o que nós podemos entender que quem escreveu este livro? É anônimo. É anônimo. Agora, existe alguma possibilidade, existe evidência dentro do próprio livro que foi Josué que escreveu? Nós podemos entender que tem algumas expressões dentro do livro que nos apontam que Josué tinha o hábito de escrever. O hábito de escrever. Então, abre lá, capítulo 8. Capítulo 8, verso de número 32 deste livro de Josué. Quando há uma restauração, uma renovação da aliança, ele vai no verso 32, ele diz: escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés. Então nós vamos observar que dentro do próprio livro há uma evidência que Josué tinha o hábito de escrever. E ele escreveu nas pedras uma cópia da lei do Senhor. Mas um pouquinho adiante, lá no capítulo 24 de Josué, versículo de número 26, ele diz assim, o texto bíblico: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. Então, a primeira possibilidade de quem escreveu este livro é anônima. A segunda possibilidade que nós temos de quem escreveu este livro foi o próprio Josué, com a ajuda de Eleazar, de Finéias, como nós temos no final do livro evidências desses dois outros personagens que nós temos nesse livro. Então, quem escreveu esse livro, uma possibilidade muito grande de ser o próprio Josué. Outra evidência que aponta, que possibilita nós pensarmos a respeito da autoria do livro de Josué, é que eles estavam vendo, era alguém que estava presenciando os fatos aqui. No mesmo livro, no capítulo 5, a partir do verso 1 e 2, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, que diante dos filhos de Israel, até que passamos. Então, mostra que quem escreveu esse livro foi alguém que estava presenciando uma intimidade muito grande aqui. Então, a outra evidência interna desse livro que
possibilita-nos a pensar que o autor deste livro é Josué. Outra evidência agora externa deste livro é o Talmud, que é a tradição oral judaica. E esse Talmud, ele afirma que Josué é o autor deste livro. E o Talmud afirma que Josué é o autor e ele tinha como ajudantes a Eleazar e a Finéias. Então, uma evidência externa, nós temos que foi Josué que escreveu. Flávio Joséfo, que é um historiador já do primeiro século, Joséfo também afirma que quem escreveu o livro de Josué foi o próprio Josué. Então, nós temos essas evidências externas que corroboram com o pensamento de que foi Josué que escreveu o próprio livro de Josué. Então você, nos seus estudos, você tira a sua própria conclusão, baseado nos textos, baseado nas suas leituras, baseado naquilo que você está vendo, presenciando neste livro. Qual é a refutação? Deste que não é Josué? A primeira refutação que nós vamos ter é exatamente aquilo que nós falamos de ser um livro anônimo. Por quê? Josué não poderia narrar nunca a sua própria morte. Então, uma refutação que não é o livro, que não foi Josué que escreveu o livro, está exatamente quando ele registra quando é registrado neste livro a sua morte. Então, nós temos essa refutação.